Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 8 de abril de 2025, cada unidade do Bitcoin está lutando para voltar para casa dos 80 mil dólares. Nesse momento, cada unidade do Bitcoin está em 79.300 dólares, com uma valorização nas últimas 24 horas de 1,6%, mas ao longo da manhã, do início da manhã desse dia 8, a gente já conseguiu atingir a marca de 80 mil. Passou de 80 mil, passou um pouquinho de 80 mil, já corrigiu e nesse momento está ali em 79.300, 79.500. No início da manhã, a gente chegou à marca de 80.200, o que é sem sombra de dúvida um valor bem legal, bem considerável, ainda mais a gente considerando todo o pandemônio macroeconômico que a gente está vivendo. Mas se o Bitcoin está conseguindo essa valorização nas últimas 24 horas e outras diversas criptomoedas também estão, o mesmo a gente não pode falar do Ether. O Ether continua patinando e está desvalorizando nas últimas 24 horas. Nesse último dia, o Ether desvalorizou 0,7% com cada unidade nesse instante em 1.500 dólares americanos. Inclusive, o market cap do Ether, que está em 187 bilhões de dólares nesse instante, está se aproximando perigosamente do market cap da USDT, que é a stablecoin de dólar americano, que é a maior stablecoin do mundo. Nesse instante, o market cap da USDT está em 144 bi e o do Ether está em 187 bi. Parece grande a diferença de cerca de 40 bi, mas não é tão grande não. Se o Ether não conseguir se estabilizar, ele pode acabar sendo ultrapassado ou pela USDT ou pela XRP em algum período de tempo. XRP que sempre está indo ali para a terceira posição, depois cai para quarto de novo, e é claro que nessa queda que aconteceu em todo o mercado cripto, em todo o mercado financeiro de uma forma geral, XRP também despencou e inclusive nesse momento está conseguindo ter uma alta nas últimas 24 horas de aproximadamente 2%, mas está com uma queda acumulada de 8,6% ao longo dessa última semana. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora fazendo um giro rápido pelos ETFs do mercado americano. No dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos tiveram saída como a gente já imaginava. Foi um outflow de 1.312 BTC. Ou seja, uma saída menor do que eu estava esperando, sendo bem sincero com vocês. De acordo com todo o caos que estava acontecendo no dia de ontem no mercado, eu acreditava que a saída fosse ser ainda maior. Então, 1.312 BTC de outflow foi bastante estancado, foi bastante pouco até perto do que poderia ser. Da mesma forma, o ETF de Ether Spot. Eu esperava uma saída bastante significativa, mas a gente teve um dia zerado. Nem inflow, nem outflow, nem compra, nem venda. De qualquer forma, isso não ter saída já foi uma boa notícia para o Ether, afinal de contas, ajudou a dar uma estancada nessa queda. Se continua caindo, mesmo sem o ETF estar vendendo, imagina se o ETF estivesse vendendo. De qualquer maneira, ao longo do dia de hoje, a gente pode esperar uma melhora do mercado, uma melhora das condições macroeconômicas. Isso por quê? Porque está com uma expectativa muito grande no mercado de acordo envolvendo os Estados Unidos e diversos outros países afetados pelas tarifas. E o mercado tradicional, por exemplo, o mercado de ação tradicional, está com a mesma expectativa. A gente pode ver aqui, por exemplo, que no S&P 500... está quase tudo no verde. A Microsoft está subindo, a Nvidia está subindo quase 8%, a Apple está subindo mais de 4%, a Amazon está subindo mais de 4,5%, a Meta está subindo mais de 5%, a Tesla subindo mais de 6%. Então o índice S&P 500 está conseguindo ter uma alta generalizada. Inclusive, nesse momento, o S&P 500 está subindo cerca de 3,8%, que é uma alta forte para o mercado acionário tradicional. A gente sabe que 3,8% para cripto é muito pouco, mas para o mercado de ação, 3,8% é bastante coisa. E isso o mercado está a 1 hora aberto. É claro que a gente ainda vai ter o dia todo de negociação, mas de qualquer forma é um bom prognóstico para o dia. Dow Jones também está com uma alta de 3,7%, Nasdaq está com uma alta ainda mais forte de 4,3%, o petróleo também voltou a subir 0,7% e o ouro, então, o ouro disparou. O ouro está com uma alta de 1,7%, ainda abaixo da alta máxima histórica, né, da all-time high que ele atingiu já nesse mês de abril, mas de qualquer forma ele já voltou a subir de forma considerável. E que nem eu falei, isso foi por essa subida que a gente está conseguindo ver no mercado de renda variável, de uma forma geral, é por causa das expectativas de acordo envolvendo os Estados Unidos e outros países em relação às tarifas. A própria Coreia do Sul falou que não vai lutar contra, não vai retalhar as tarifas americanas e que vai sentar para negociar com os Estados Unidos. A gente já tem diversos países fazendo o mesmo, Israel já está negociando, a União Europeia falou que vai retalhar, mas também já está buscando acordo.
A China falou que vai lutar até o final, apesar do presidente Trump ter falado que a China quer sim negociar. E foi divulgado pela Casa Branca que 70 países já procuraram Trump para negociar novas tarifas de deals, ou seja, novas tarifas dessas tarifas recíprocas. Vamos ver o que vai acontecer, mas de qualquer forma, a gente espera sim que aconteça esse acordo, que acabe acontecendo esse acordo envolvendo uma grande gama de países, o que vai acabar beneficiando todo o mercado financeiro de uma forma geral. De qualquer maneira, o que a gente pode falar é que o Bitcoin, eu não estou falando nem das outras criptomoedas, mas o Bitcoin, ele tem se mostrado muito resiliente. A gente consegue ver que o Bitcoin, junto com o ouro, por exemplo, nessa última semana, foram dois dos ativos que menos sofreram de uma forma geral. A gente viu as ações, o mercado acionário despencando, a gente viu outras altcoins despencando também, mas o Bitcoin e o ouro conseguiram se manter ali mais ou menos estáveis, com uma volatilidade muito grande, é verdade, muita volatilidade, mas sem quedas extremamente acentuadas se a gente considerar o recorte de tempo integral. Por exemplo, nos últimos 7 dias o Bitcoin caiu 4,5%. 4,5% para o mercado cripto é bem ok. A gente sabe que não é uma queda tão acentuada assim. E se a gente levar em consideração que a gente teve o dia de mercado mais sombrio desde o Corona Crash, é algo bem benéfico, é algo bem positivo. E, inclusive, diversos bancos, diversas casas de investimento também ao redor do mundo estão falando isso sobre o Bitcoin. O Alliance Bernstein, por exemplo, 700 bilhões de dólares nele, falou que o Bitcoin está sendo muito mais resiliente nessa do que nas crises anteriores. E o banco de UK, de 400 bilhões, o Standard Chartered, que foi patrocinador do Liverpool durante muito tempo, falou que o Bitcoin vai se tornar um hedge, vai se transformar em uma proteção contra os riscos de tarifa nesse momento. Ou seja, a gente consegue ver que diversos analistas diversos bancos estão de fato cada vez apostando mais no Bitcoin como um hedge, como uma proteção contra essa volatilidade louca do mercado. Porque o Bitcoin, a gente sempre falou que ele é muito volátil. Só que se a gente parar para ver nessa crise agora, o Bitcoin está sendo menos volátil, está tendo uma desvalorização menor do que mercados dito tradicionais. Dando continuidade ao episódio de hoje, um ex-executivo de uma das maiores exchanges do mundo, a Kraken, comprou a imobiliária Hanover, que o site inclusive é hanover.co, e está formando ali um verdadeiro time de ex-membros da Kraken na sua administração. E além disso, eles divulgaram planos de comprar Solana, de comprar Sol para a tesouraria, como investimento da empresa. Uma equipe de executivos da Kraken assumiu o controle da Hanover, com Joseph Honorati, que é ex-diretor de estratégia da Kraken, assumindo como presidente e CEO, após o grupo comprar mais de 700 mil ações ordinárias e todas as ações preferenciais de série A. Parker White, ex-diretor de engenharia da Kraken, foi nomeado como novo diretor de investimentos e diretor de operações. E além disso, eles estão montando mais pessoas, trazendo mais pessoas ex-Kraken para o time. E o grupo comprou 728.632 ações ordinárias e todas as 10 mil ações preferenciais. Com isso, eles compraram o controle da empresa. Vale ressaltar que desde que teve essa aquisição, a empresa acabou valorizando bastante, não necessariamente por causa dessa questão da tesouraria de Solana, que eles inclusive já anunciaram aqui, eles receberam até um investimento de 42 milhões de dólares da Pantera, Kraken da Arrington e de outros fundos também, ou seja, empresas de cripto estão investindo agora na empresa, mas de qualquer forma eles tiveram essa valorização toda por causa da pressão de compra que eles fizeram para comprar todas as ações. De qualquer forma, mais uma empresa listada na Bolsa de Valores americana, na Nasdaq, a anunciar planos de comprar criptomoedas para sua tesouraria. Pelo visto, de fato, essa estratégia, capitaneada, digamos assim, pelo Michael Saylor, da Strategy, chegou para ficar. Cada vez mais as pessoas, cada vez mais os investidores estão vendo valor em adicionar criptomoedas na sua tesouraria. Dando continuidade ao episódio de hoje, mais um país da Ásia está fechando acordo com o CZ, com o ACO e o fundador da Binance, para fazer um conselho de cripto. E dessa vez foi o Paquistão. CZ foi nomeado conselheiro do Conselho de Cripto do Paquistão, que é um órgão regulador recém-criado, encarregado de supervisionar a adoção de tecnologia blockchain e de ativos digitais no país. Essa nomeação já foi inclusive confirmada pelo Ministério de Finanças do Paquistão e foi noticiada pela Bloomberg no dia de ontem. Segundo o comunicado, o CZ irá aconselhar o órgão regulador sobre regulamentação de criptomoedas, infraestrutura e adoção. Mais um país adicionando aí o CZ, trazendo o CZ, o ACO da Binance, para perto.
E, pelo visto, vai ser mais um país que vai, de fato, tentar mergulhar no Bitcoin, tentar mergulhar nas criptomoedas. Então, na minha opinião, mais um país que vai ser questão de tempo para anunciar publicamente que está fazendo reserva estratégica de Bitcoin. Vamos acompanhar de perto e, naturalmente, a gente vai trazer para vocês isso aqui no Giro Bitcoin. E para fechar o podcast de hoje, um advogado especializado em cripto moveu um processo contra o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, alegando que a agência pode saber quem criou o Bitcoin, obrigando o departamento a compartilhar o que sabe. O processo, com base na Lei de Liberdade da Informação, foi protocolado pelo James Murphy, que é esse advogado, que baseou suas acusações em declarações feitas pela agente especial do DHS, Rana Salt, em uma conferência em abril de 2019, onde afirmou que alguns dos seus colegas haviam se encontrado anteriormente com 4 pessoas envolvidas na criação do Bitcoin. A grande realidade é que, de acordo com as declarações dessa agente especial, da Rana, o DHS suspeitou de algumas pessoas que tinham criado o Bitcoin e queria entender o objetivo do projeto, no caso do BTC. E aí acabou convocando essas pessoas para poder conversar com elas, interrogar essas pessoas. Os agentes voaram para a Califórnia e perceberam que ele não havia criado isso sozinho, havia mais 3 pessoas. Eles se sentaram e conversaram para entender como isso realmente funciona e qual o motivo. De qualquer forma, o DHS pode ter até conversado com alguém, mas isso não quer dizer que essas pessoas que o DHS conversou, essas pessoas que o DHS conseguiu contato, de fato, fossem Satoshi Nakamoto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e vice-versa, que nem já diria o ditado popular. De qualquer forma, esse advogado está tentando descobrir isso. Eu, particularmente, acho que não vai dar em nada. E sendo bem sincero com vocês, eu até prefiro que para todo sempre a gente nunca descubra quem foi Satoshi Nakamoto. Eu acho que é muito benéfico para o BTC não ter uma figura central. Assim, a gente sabe que foi o Satoshi Nakamoto, mas não sabe quem foi o Satoshi Nakamoto. Eu acho isso muito benéfico para as criptomoedas de uma forma geral. Eu acho isso para o Bitcoin acaba funcionando como uma proteção. Afinal de contas, você não pode perseguir o líder, você não pode perseguir o criador para tentar atrapalhar o Bitcoin. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, e você que chegou até aqui agora, você já sabe, like no episódio, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha no seu grupo de Telegram, porque isso ajuda muito o nosso projeto a continuar sendo um dos top 20 podcasts de tecnologia nos principais streamings de música do Brasil. Muito obrigado pela sua colaboração e a gente já tem um encontro marcado aqui no próximo episódio. Valeu!